Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz de estar com os irmãos nesta manhã, nesse dia. É sempre bom voltar a essa casa construída para ser casa de oração. Não é isso? Foi para isso que essa casa foi construída. Jesus, ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. A gente às vezes faz outras coisas também, não é? Mas o propósito desse lugar é um lugar onde devemos adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer, pela vida do pastor Fábio. Fábio tem me abençoado muito. Ele nem sabe o quanto. Ele está ficando com os cabelos brancos. Isso é sinal de que ele está vivendo. Só fica com os cabelos brancos quem vive. Mas, através do pastor Fábio, os irmãos, como igreja, têm me abençoado bastante. Eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja, todos os membros, todos que têm empenhado-se em estar servindo ao Senhor Jesus. A obra missionária, ela é feita com várias mãos, e com vários pés. Às vezes nós ficamos perguntando, o que é que eu posso fazer na obra de Deus? É só perguntar para o Senhor, e Ele vai usar as nossas mãos, os nossos pés. Às vezes nós não conseguimos ir com os nossos próprios pés, então vamos através dos pés de outras pessoas. Às vezes não conseguimos servir com as nossas próprias mãos, então vamos servir com as mãos de outros. Mas de qualquer forma, nós chegaremos aonde as pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus. Isso é a igreja. Jesus, Ele ensinou assim, e a promessa que Ele fez é que estaria conosco todos os dias, e que nós estaríamos indo em nome dEle. E a igreja caminha no mundo em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós temos conseguido avançar. Então, sou grato a Deus pela vida dos irmãos, sou grato a Deus pelas orações, grato a Deus pelas ofertas, grato pelo cuidado que os irmãos têm tido comigo e com a minha família. E ali no Vale do Açu, o Vale do Açu é um lugar muito bom. Eu estou engordando um bode, tá? Porque vai uma equipe para lá. O pastor Fábio, ele escapou da buchada do bode, mas a próxima vez, certamente, ele não saberá. Quando sentir, já comeu. Essa é uma forma maravilhosa da gente experimentar, coisas que a gente não sabe. Quando a gente fala, aí geralmente as pessoas dizem, Deus me livre. Mas quando a gente não sabe, pergunta assim, foi que eu comi? Aí já entrou, Depois que entra, aí já foi. Aí só tem duas formas de dizer, foi muito bom, foi muito ruim. Mas nós estamos com a expectativa de receber os irmãos, e lá na nossa casa, na nossa residência, de poder recebê-los, de poder hospedá-los, e juntos realizarmos aquilo que Deus tem colocado como propósito no nosso coração para esses dias. Os irmãos puderam ver as imagens da carreta. A carreta é dos batistas brasileiros. Na região amazônica, nós temos um barco missionário, que trabalha junto às comunidades ribeirinhas. Então, a carreta ela foi construída, mas construída mesmo, ela foi feita para atender às necessidades do sertão. E tem sido uma bênção para a vida de centenas de pessoas que têm tido atendimento médico, odontológico e outros atendimentos na área da saúde, como isso tem abençoado muitas comunidades. Pessoas que teriam dificuldade de um dentista, de um médico, de um medicamento, e isso tem facilitado bastante. E a gente entende que essa é uma ação também do povo de Deus, o povo de Deus abençoar aqueles que precisam. E nós precisamos ter esse sentimento de misericórdia, precisamos ser misericordiosos. Jesus foi misericordioso,
Jesus curou leprosos, Jesus estendeu as mãos aos necessitados, Jesus multiplicou pães, Jesus, ele esteve realizando a missão que o Pai lhe confiou. E quando Jesus ressuscita, no primeiro encontro com os seus discípulos, ele diz assim: Pai seja convosco, sopra sobre o discípulo o Espírito, e ele diz: como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, como nós dizemos na missiologia, a missão de Deus é a missão da igreja, e a missão da igreja é a missão de Deus. É essa ideia que nós precisamos desenvolver. Todos podem se envolver na obra missionária. Todos. Os que vão e os que ficam. Os que estão na ponta e os que sustentam. Mas todos podem participar. Então, você que não vai ao Vale do Açu, você pode orar e você pode ajudar quem está indo. Não é isso? Então, você vai estar presente lá. A Val vai estar lá, não é? Eu tenho ficado hospedado na casa da Val. Agora vai ser a época de eu descontar o que ela faz comigo, tá certo? Tem o troco sempre, né? Então vai ser o momento também dela poder estar na minha casa. Eu quero apresentar algumas fotos para os irmãos. No período da pandemia, nós não paramos de trabalhar, tá certo? Nós continuamos avançando no trabalho e podemos ver como Deus, Ele abençoou o nosso povo, tá certo? Então, eu gostaria que os irmãos pudessem ver algumas fotos. Ver se eu tento acertar isso aqui, né? Porque é esse mesmo? Exatamente. Então, nós realizamos alguns batismos. Uma das formas de mostrar que a igreja está desenvolvendo é batizar pessoas, não é isso? Então, essa missionária de branco é a missionária Marisa. Ela é bem novinha, tem 70 anos, tá certo? E ela trabalha na cidade vizinha, a cidade de Paraú. Talvez você tenha 70 e você diz, não sirvo mais para nada. A Marisa está em Paraú, uma cidade de aproximadamente 5.000 habitantes, e ela disse que está começando a vida agora, aos 70. E anda, evangeliza, faz estudo bíblico todos os dias, e ela foi tirar férias o ano passado, em janeiro do ano passado, lá em Açu. Nós nos conhecemos há algum tempo, ela estava morando em Bauru, aqui em São Paulo, foi nos visitar, e resolveu voltar ao campo missionário. Chegou em julho do ano passado, e está 1 ano com a gente, está realizando um trabalho maravilhoso. Então, essa é a Marisa, e ela tem feito um trabalho excelente. Então, ali eu estou com as ovelhinhas dela. Esse é o Fernando. O Fernando foi aluno do pastor Fábio, e ele é um jovem pastor, então, ele está no açude. O pastor Fábio conhece esse açude do Pataxó, e o Fernando é um jovem pastor que trabalha conosco. E esse é o Pedro, lá na cidade de Santana do Matos. É porque não tem açude na cidade, tá? Então foi na caixa d'água mesmo. O interessante é que batista batiza por imersão, né? Então tem que achar um jeito de batizar as pessoas. Esse aí é um grupo que nós batizamos também com a Cíntia e o Felipe. Certo? Esse é o Carlos Alberto, também é um outro missionário que trabalha conosco. E esse grupo bonito é um outro batismo também. Esse é na cidade de São Rafael. Aquele gordinho ali foi aluno também do pastor Fábio, né? O Jackson. Esse aqui é lá em Açu. O pastor Fábio, da outra vez, esteve lá, batizou no mesmo local que nós realizamos esse batismo. É o
o Sérgio batizando no bairro do Frutilândia. Aqui é o Madison e a Larissa, em Santa Maria. Esse aí é o Sérgio. Mais batismos. Esse aqui também é na cidade de Florânia. Nosso batismo foi realizado agora no mês de junho. Esse é lá na cidade de Almina Afonso, dentro de um açude bem grandão. Mais batismos. Esse é agora no mês de maio, lá em Açu. Esse aí é o nosso irmão. Esse irmão, ele era líder do grupo de homens católicos da cidade lá do Açu, né? E ele aceitou Jesus e nós o batizamos. Então, esses batismos foi realizado há 2 semanas passadas, também com a Cíntia e o Felipe. E aí os nossos pequenos grupos, alguns também esse é lá em casa. O pessoal crente gosta de comer, não é? Encontro de crente sem comida, não tem crente junto, né? Então, esses outros também, pequenos grupos, esse da Associação Esperança, esse homem é o mesmo homem que vai aparecer ali, ó. É esse mesmo homem. Então, olha só como Jesus faz, não é? Jesus tem um poder maravilhoso de transformar o ser humano. E aí nós temos outras fotos. O Centro de Formação. Esses são os últimos formandos. Desde que nós começamos o Centro de Formação, já formamos 38 obreiros lá para a nossa região. Pode passar mais. Isso é aula de grego. Pode passar mais. Aquela ali é pequena, o pessoal lá de casa. Não é? A Marta e os meninos e a minha pequena neta. Depois que a gente tem neta, a coisa muda. Não é? E o treinamento de líderes, isso também é o pastor Elias aqui do Cambuí dando aula para nós, agora no mês de agosto. E aí tivemos agora dia 20 e 21, encontro de vocacionados, e conseguimos registrar a presença de 222 vocacionados lá da nossa região. O pastor Fernando Brandão esteve pregando para nós. Esses são os nossos obreiros lá da região. Muito bem, só para os irmãos terem uma ideia do que está acontecendo. Nesse tempo, irmãos, que parece tão difícil, a igreja ela não consegue parar. Muitas coisas no período da pandemia parou. A nossa igreja, nós continuamos orando, trabalhando, fazendo com que a igreja pudesse cumprir a sua missão. Todos os dias nós estávamos orando, todos os dias nós estávamos cuidando de pessoas, e as pessoas, elas puderam conhecer Jesus. Nós saímos da pandemia mais forte do que antes. Né? A igreja hoje tem uma frequência maior, mais pessoas estão conhecendo Jesus, os nossos pequenos grupos estão no processo de multiplicação, e Deus tem assim feito algo extraordinário. E aí eu quero compartilhar um texto da Bíblia com os irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, o apóstolo Mateus, não é? Ele narrando as palavras de Jesus, ele nos traz uma palavra a partir do versículo 35 até o versículo 38. É como se Jesus estivesse aqui, encerrando o momento, porque o capítulo 10, Jesus está enviando os seus discípulos
para a missão dos 12. Lucas 10, você encontra a missão dos 70. Mas Mateus 10, você encontra a missão dos 12. Mas no capítulo 9 de Mateus, Jesus ele para conversar com os discípulos sobre algo tremendamente necessário. Ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Quando a gente lê o capítulo 9, Jesus faz muitas coisas interessantes. Quando nós observamos, capítulo 9, começa Jesus curando um paralítico na cidade de Cafarnaum. E esse paralítico, ele foi levado por uns amigos. E a primeira coisa que Jesus faz com esse paralítico é curar o seu mundo interior. Ele diz: perdoados são os teus pecados. E depois ele diz para o homem: pega a tua cama e vai embora. Jesus, ele olha primeiro para dentro e depois olha para fora. Às vezes nós geralmente olhamos as pessoas por fora, né? Quando nós encontramos alguém, observamos se ela está limpinha, cheirosinha, bonitinha, né? Está do jeito que a gente gosta. Aí nos aproximamos ou nos afastamos das pessoas. O olhar de Jesus é diferente. Eu acho interessante que o capítulo 9 nos fala algumas vezes Jesus vendo, Jesus olhando, Jesus viu. E às vezes nós temos dificuldade de ver o que as pessoas estão passando, as crises, as lutas, os seus momentos difíceis. Mas Jesus veio. A outra questão é que Jesus cura um homem, mas após Jesus curar um homem, Jesus chama um homem para segui-lo, um homem chamado Mateus, ou Levi. E Jesus passa onde ele está trabalhando, e Jesus o convida para segui-lo. E o interessante é que ele diz que Jesus partiu dali e viu um homem assentado. E esse sentimento de Jesus ver Levi trabalhando, e Jesus o convida para ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. E ele o seguiu. Vamos perceber, Jesus vê um paralítico, mas ao mesmo tempo ele vê um homem que está ocupado, trabalhando. O pensamento dele para com os dois é profundo. Ele quer que essas pessoas estejam com ele. Ele quer um paralítico agora que não seja mais paralítico, que ande com ele, que caminhe com ele. Mas também ele quer um homem que está trabalhando, que passe a caminhar também com ele. Às vezes nós dizemos que estamos muito ocupados, não é assim? A nossa desculpa é: não tenho tempo, não dá para abrir mão, não tem como deixar de fazer o que estou fazendo. Mas se você olha, depois disso Jesus ele vai ensinar sobre jejum, sobre oração. E ele ensina aos seus discípulos a necessidade de orar, de jejuar, de estar com ele. Em seguida, Jesus encontra um homem, um pai desesperado. E na sua caminhada para a casa desse pai desesperado, aparece uma mulher.
uma mulher que está doente há muito tempo. Jesus está indo ao encontro de uma família que recebe a notícia que a filha morreu. E no caminho aparece uma mulher dizendo que só se eu tocar nas vestes de Jesus, eu saro. Ela não quer que Jesus pare, que Jesus olhe para ela, que Jesus lhe dê a atenção devida, mas ela precisa ter um encontro com Ele. E Jesus sana a necessidade dos dois. Ele vai na casa da família e abençoa aquela família. Mas também ele para e dá atenção à mulher e resgata a sua autoestima e a sua vida social. Ele vai seguindo. Mas por que tudo isso acontece? Porque Jesus vê, Jesus percebe, Jesus está atento ao que está acontecendo. Depois dele curar essas pessoas, o texto narra que ele cura 2 cegos. Ele vai encontrando pessoas. Ele vai onde as pessoas estão. Por isso que quando nós chegamos ao versículo de número 35, a expressão é muito forte. Ele diz que Jesus percorria, que Jesus ia, que Jesus não ficava, mas ele ia. E Jesus andava bastante. Ele andava muito, de um lugar para outro, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Se você pegar as distâncias que Jesus andava, você vai perceber que Jesus não andava pouco. Hoje, nos nossos dias, se você anda 1 quilômetro, você diz, é longe demais. Não é assim? Se for mais um pouquinho adiante, você diz, Deus me livre de lá, é distante demais. Todos os lugares se tornaram longe. E para nós que temos carro, moto, bicicleta, outros meios de transporte, a facilidade é bem maior do que nos dias de Jesus. Mas ele ia. Os seus discípulos iam com ele. E aí observe bem, que o ministério de Jesus, ele contemplava todos os lugares, cidades grandes, cidades pequenas, vilas, povoados, onde as pessoas estavam, Jesus estava. Era essa a missão dele. Essa é a nossa missão. Por exemplo, lá em Açu, no município de Açu, nós temos 97 comunidades rurais. Só no município de Açu. Todo o Vale do Açu são mais de 300 comunidades rurais. E aí eu fico pensando, quanto tempo nós precisamos para chegar em cada uma delas? Porque nós vamos muito lento. Passamos muito tempo para ir do outro lado. Às vezes acontece conosco, para a gente fazer amizade com o vizinho do outro lado da rua, a gente leva 5, 10 anos. Para ir do outro lado da rua, 12 metros de distância. Às vezes, quem sabe, você mora em um condomínio que você não sabe o nome do seu vizinho que mora porta com o seu apartamento. Quanto tempo você precisa? Qual é a distância que você precisa percorrer? Talvez a distância seja um fator para você emocional. Talvez não seja quilômetros, não seja metros. Talvez você não precise pagar uma passagem aérea para chegar a um determinado lugar. A questão é, qual é a sua motivação para alcançar as pessoas? A distância faz parte da motivação. Eu morava na Bahia, na nobre cidade de Feira de Santana, e conhecia a Marta, minha esposa. E viajava 18 horas de ônibus para ver a Marta. Sabe por quê? Tinha uma motivação. A motivação faz a gente enfrentar dificuldades. Talvez você aqui que é casado lembra, né? De algumas aventuras que você fez por causa da pessoa amada.
Pastor Fábio está lembrando das dele. Talvez você lembre de algumas aventuras, de alguns riscos que você correu. E hoje você está casado, você diz, hoje eu não faria isso nunca mais. Mas fez, por causa da motivação que estava no seu coração. É isso que nos impulsiona. Jesus diz assim, importa fazer a vontade do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E quando nós percebemos, querido, a gente olhando para esse texto, eu quero que você possa perceber que o texto diz que Jesus, ele ia pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ou seja, Jesus olhava para as necessidades das pessoas. Quando nós olhamos a Bíblia, tem alguns fatos muito interessantes. A Bíblia fala de um endemoniado da cidade de Gadara. E aí a Bíblia diz que Jesus, à noite, ele enfrentou um vento que soprava contrário. Você já leu isso na sua Bíblia? O vento soprava contrário e Jesus navegou para chegar à cidade de Gadara. É isso, pastor? Está registrado lá? Mas sabe por que Jesus foi a Gadara? Por causa de um homem. Jesus não foi a Gadara por causa da cidade. Jesus foi a Gadara por causa de um homem. Ele liberta o homem e depois volta. Olha que coisa interessante. Vamos observar como Jesus percebia as pessoas, a missão que ele tinha que cumprir. A Bíblia diz que Jesus, ele foi a um local chamado Sicá, sentou junto de um poço por causa de uma mulher. E ele conversa com uma mulher. Era tudo contrário aos status, a tudo que tinha de pensamento cultural, e ele sentou junto de um poço por causa de uma mulher. Jesus cumpria a missão sabendo para onde ia. Talvez a sua motivação ela esteja equivocada. Mas eu quero que nós possamos pensar que ele olhou para as pessoas. E ele olhava para o âmago da vida das pessoas. Às vezes nós olhamos as pessoas de uma forma muito superficial. Nós olhamos para as pessoas como se elas muitas vezes nem tivessem alma, não tivessem vida, não fosse alguém que Jesus também morreu por elas. Tem pessoas que a gente não faz conta que elas existem. Às vezes eu brinco lá dizendo que tem lugar que a gente chama Deus me livre. Você conhece algum lugar assim? Conhece? Quando alguém diz assim, vamos em tal lugar, você diz, Deus me livre. Você não quer ir lá. Tem lugares que nós gostaríamos de riscar. Talvez tenha uma comunidade, as antigas favelas, que você diz assim, ali, de jeito nenhum, Deus me livre, que Deus mande outro. Nós escolhemos os lugares. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus ele ia a lugares onde as pessoas não iam. A igreja consegue chegar onde ninguém mais consegue chegar. Na última semana agora de agosto, lá no presídio de Mossoró, presídio estadual, o pastor Dário Sabino, missionário de missões nacionais também, ele batizou 40 homens. 40. Olha só, lá dentro do presídio. Gente sem esperança. Mas o evangelho chegou lá. E onde o evangelho chega, irmão, há libertação de vidas. Às vezes nós dizemos, eu não quero ir a esse lugar. A igreja tem uma ação. E aí quando a gente percebe que Jesus, ele olha para as pessoas e ele vê o que está dentro. E ele disse que olhava para as pessoas e via aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Gente sofrida. Gente sem direção. Pessoas que não tinha quem cuidasse delas. Quem estendesse a mão.
É o leproso que passa e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar-me. E sabe o que Jesus disse? Eu quero. É o cego que diz: o Senhor pode curar-me. E ele disse: eu quero curar você. É ele passar junto ao poço de Betesda e perguntar assim: por que você não foi curado? Ele disse: porque não tem quem me ajude. O problema é esse? Levanta, pega a tua cama e vai para casa. É o cego de nascença que ele para, cospe, faz lodo, coloca no olho do homem e diz: vai e lava-te. E o homem vai e volta vendo. Esse é o Jesus que nós cremos, que olhava para as pessoas, olhava para o centro da vida dessas pessoas, que percebia as necessidades mais profundas que elas tinham. É a mulher curvada no templo. Veja só, ela está no templo, está na sinagoga, está no lugar do culto, mas ela não podia contemplar a beleza da criação. Há 18 anos. E Jesus a liberta e diz: essa mulher, ela estava presa por espíritos maus, que não permitia que ela pudesse contemplar a beleza da vida. Jesus via, e por isso ele abençoava. É impossível abençoar sem ver. Jesus tocava. É impossível abençoar sem tocar. Jesus, ele se permite. O Deus poderoso se permite estar no meio do povo. É o Deus conosco. É o Emanuel. Queridos, quando nós olhamos isso, eu quero que a gente perceba que Jesus, ele não tem uma visão romântica das pessoas. Às vezes nós temos um romantismo, mas Jesus, ele olhava para a gente como gente. A expectativa de Jesus em relação às pessoas era como gente, como pessoas, como ser humano. E essas pessoas, elas precisavam de uma mudança de vida. Pessoas que estavam aprisionadas em perigos, sem esperança. Aí ele olha e diz assim: venha a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe descanso para a alma sem Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma jovem que tentou suicídio. E eu perguntei a ela por quê. Ela disse: um vazio no meu ser que eu não conseguia explicar. Falei de Jesus para ela. Jesus entrou no coração dela. Jesus mudou a história daquela moça. Deus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Nós precisamos olhar. E eu quero que a gente perceba que a Bíblia que nos diz que Jesus tem um olhar de compaixão. Não é um olhar de pena, de dó. Jesus tem um olhar de compaixão. Ele olha com compaixão para as pessoas. Ele olha com sentimento profundo. A palavra no hebraico é misericórdia. E misericórdia é um amor leal. Deus olha para nós com um amor leal. E ele diz assim em Lamentações, né? Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Deus ama. Agora, quando nós observamos Jesus, ele tendo grande compaixão, o texto diz isso: e vendo a multidão, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Como não ter compaixão, meus irmãos? Quando nós olhamos, quantas pessoas morando nas ruas sem teto, como não poder chorar? Se fôssemos nós, mais de 40 milhões de pessoas que dormem com fome, o que é que a gente sente? Às vezes eu brinco lá em casa, né, que a gente tem ovo, a gente diz assim: queria comer um ovinho frito. Aí a gente come ovo frito, não é? A gente diz assim: hoje eu queria comer peixe. A gente come peixe.
Aí a gente diz assim, eu queria comer um bife acebolado. A gente vai lá na geladeira, pela graça de Deus, tem uma carne dizendo, sorrindo para nós. E a gente faz um bife para nós. A gente quer comer frango, a gente come frango. Como eu sou nordestino, o pessoal diz, eu quero comer uma galinha de capoeira, igual lá na Bahia. Né? Às vezes eu brinco lá no Rio Grande do Sul, é uma galinha matuta, né? Criada no sítio, solta. A gente tem tudo isso. A gente tem ovo, tem frango, tem peixe, tem carne, tem galinha, tem até outros bichinhos, um guinezinho. E a gente diz assim, eu queria comer uma coisa diferente. Sabe por quê? Porque temos possibilidade de fazer isso. A gente não sabe o que é padecer necessidade. Não sabemos o que é fome. Não sabemos. Por isso não choramos. Porque a gente não sabe o que é miséria. Pela graça de Deus, nós não sabemos o que é isso. É o amor de Deus. A bondade de Deus conosco. Mas Jesus olha para as pessoas. Nós também precisamos olhar de forma diferente para essas pessoas. Quantos jovens nas drogas, dormindo nas calçadas, filhos de crente, de famílias crentes, meninos criados na igreja, que agora estão nas cracolândias da vida, presos ao domínio dos vícios. Jesus olhava para essas pessoas dos seus dias, os leprosos dos seus dias, e ele tinha compaixão. Os marginalizados, ele tinha compaixão. Nós precisamos observar, queridos, que o olhar de compaixão de Jesus tem que ser algo que deve mexer conosco, mexer com o nosso coração, nos incomodar mesmo, mexer com a nossa vida. Isso deve, na verdade, mexer conosco de uma forma que a gente sinta que precisamos fazer uma coisa. Deve nos incomodar ao passar no sinaleiro e ver que tem pessoas que poderia ser alguém da nossa casa. E que não é porque a graça de Jesus chegou primeiro. Mas poderia ser de nossa casa. Nós não somos melhores. Não. A graça de Jesus nos alcançou. Essa é a grande diferença. Jesus olha para tudo isso e ele olha para os seus discípulos. Ele olha para a multidão, sem rumo, sem direção, sem saber para onde está indo, e olha para os seus discípulos que estavam vivendo ao lado dele. E olha para os discípulos e diz assim, sabe uma coisa? A seara é grande. Ou seja, o que temos que fazer é grande demais. A quantidade de pessoas que precisam de ajuda é grande. Que precisam de amor, de graça, de misericórdia. Que precisam serem vistas, percebidas. É muito grande. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Queria te perguntar, o que é que você anda fazendo lá no seu trabalho? Na sua empresa, onde você trabalha? Você tem visto? Você tem sido canal de bênção? Quem sabe o seu companheiro de empresa, ele está à beira do suicídio e você não percebe. Está à beira do casamento chegar ao fim e você não percebe. Talvez você diga, aqui eu não sou crente, eu sou só um profissional. Quero dizer a você que você só tem uma vida. Você não tem duas vidas. Eu sei que tem algumas pessoas assim, eu não misturo religião com profissão. Sinto muito. Você precisa se converter. Precisa aceitar Jesus. Se Deus colocou você numa empresa, é porque Ele tem um propósito. Se você mudou de casa, é porque Deus tem um propósito. Se você comprou um apartamento naquele prédio, naquele condomínio, é porque Deus tem um propósito. Porque Deus não erra. Ele tem um propósito. Jesus veio com um propósito. A minha vida
E a sua vida tem um propósito nas mãos de Deus. Ele nos leva para onde quer, nos move para onde quer, para que Ele seja glorificado. Ele disse: rogai ao Senhor da seara. Ele é o dono de nossas vidas. Ele é o Senhor de nossas vidas. Você não é dono de você mesmo. Você não pertence a você mesmo. O apóstolo Paulo diz: porque foste comprado por bom preço. Sua vida não é sua. Você não tem nada. Nem a vida que você tem é sua. Nada que você tem pertence a você. Tudo que você tem pertence ao Senhor Jesus. Ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu e você somos servos. Servo não tem vontade própria. Servo não tem direção própria. Servo tem só uma coisa a fazer: obedecer. Nada mais do que isso. E nessa manhã, Jesus nos desafia a olhar com o olhar dele. Sabe por quê? A igreja é o corpo de Cristo, mas Ele é a cabeça. E eu quero dizer a você que os olhos estão na cabeça, os ouvidos estão na cabeça, a boca está na cabeça. Olhe os seus órgãos, perceba como Deus, Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Talvez nesta manhã, você tenha que mudar a ótica de ver as coisas. A sua visão precisa ser transformada. Os seus ouvidos precisam ter um novo tímpano. Você consegue ouvir de uma forma diferente. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Que nessa manhã você ouça Jesus te dizendo: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Ele nos abençoe. Pastor Fábio. Alain? Ele está ali. Queria que você continuasse orando por nós, para que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar no centro da vontade dEle. Se você quiser se tornar parceiro conosco através de missões nacionais, você fala comigo depois, e a gente pode conversar, falar sobre os nossos projetos lá no Vale do Açu.